Trabalho de filosofia do terceiro trimestre, capítulos 5 e 6. Trabalho, consumo e lazer. Trabalho. O trabalho é a atividade pela qual a natureza é transformada mediante o esforço coletivo para arar a terra, colher seus frutos, domesticar animais, modificar paisagens e construir cidades. Podemos dizer que o ser humano se faz pelo trabalho, porque ao mesmo tempo que produz coisas, torna-se humano, constrói a própria subjetividade, aprende a enfrentar conflitos e a exigir de si mesmo superação de dificuldades, e ao passar desse processo, ninguém permanece o mesmo. No sentido negativo, a própria palavra trabalhar deriva do latim tripare. A origem comum identifica o trabalho e a tortura. Nesse contexto, o ser humano estaria condenado à infelicidade. Desde as mais antigas civilizações existe a divisão entre o que manda e o que obedece, o que abriu caminho para a divisão social. Entre os antigos gregos e romanos, que viviam em sociedades escravagistas, era nítida a separação entre atividades intelectuais e braçais. Um dos indícios da divisão social era a educação, por ser ela um privilégio que possuía bens. Com a implantação de novas e revolucionárias tecnologias de automação, robótica e microeletrônica, inovaram-se os padrões de produtividade a partir das décadas de 1970 e 1980. Ao implementar sistemas mais flexíveis, as fábricas quebraram e a rigidez do Fordismo e Taylorismo, esse novo processo privilegiou o trabalho em equipe. Consumo. Consumir é um ato humano por excelência. O consumo abrange tudo o que estimula o crescimento humano, suas múltiplas e imprevisíveis direções, e como tal oferece condições para desenvolvermos nossa humanidade de maneira mais ampla. Pelo consumo consciente, participamos como pessoas inteiras, movidas por sensibilidade, imaginação, inteligência e liberdade. O consumo assume um caráter simbólico quando impressamos significado àquilo que desejamos adquirir, satisfação física, intelectual ou espiritual. Além da compra de produtos, consumimos também ideias veiculadas pela mídia, como determinada revista, jornal ou blog orienta fortemente nosso modo de pensar. A indagação que levantamos é a de saber se somos capazes de decidir de maneira autônoma, para que consumo nunca seja um fim em si, mas sempre um meio para qualquer outra coisa. Caso contrário, ele se transforma em consumismo. Consumo alienado. No modo da produção e do consumo, a publicidade muitas vezes tem o objetivo principal de provocar artificialmente a necessidade da compra. Desse modo, não é só lançar um produto na praça, são produzidos o consumidor suas necessidades. Consumo alienado em consumismo quando se torna um fim em si e não meio, provocando o desejo nunca satisfeito. O filósofo Herbert Marcuse alerta a distinção entre necessidades vitais e falsas necessidades para que a satisfação dos indivíduos não se reduza a uma euforia na infelicidade. Lazer. O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recriar-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social, voluntaria ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Há, portanto, 3 funções solidárias no lazer: descanso, divertimento, recreações e entretenimento e, portanto, uma complementação que do equilíbrio psicológico, compensando o esforço do trabalho. Participação social mais livre e, com isso, possibilidade de desenvolvimento pessoal. O lazer ativo não é um simples deixar passar o tempo livre, mas aquele no qual a pessoa pode escolher algo prazeroso que ao mesmo tempo a modifique como ser humano. Obstáculos ao lazer. O tempo de lazer tem adquirido importância cada vez maior, configurando-se como um dos grandes desafios do terceiro milênio. Segundo os sociólogos Domenico de Masi, nossa sociedade teria todas as condições de se ocupar com atividades sem premência de tempo e que permitissem o desenvolvimento pessoal e a produção de ideias. A questão está em saber se a indústria cultural propicia alternativas de escolhas ou se as cidades oferecem infraestrutura que garanta aos mais pobres a ocupação de seu tempo livre em atividades gratuitas e menos desperdiciosas. Caso não sejam oferecidas, as possibilidades de lazer ativo não alienado ficam reduzidas. O que podemos conhecer?
Conhecimento é um conjunto de informações que o indivíduo obtém por meio de sua experiência, aprendizado, crenças, valores e percepção das coisas. Pessoas experientes podem conhecer algumas informações ou instruções e podem mudar o comportamento e auxiliar na tomada de decisões. O comportamento do conhecimento envolve a relação estabelecida entre o objeto de conhecimento e o objeto de conhecimento. No entanto, quando percebemos nossas próprias emoções, desejos e pensamentos, também podemos usar os próprios pensamentos como objeto de conhecimento. O produto do conhecimento é o resultado do comportamento do conhecimento. O comportamento do conhecimento refere-se à coleção de conhecimento acumulado e aceito pela cultura, bem como o conhecimento que adicionamos à tradição, crenças, valores, ciência, religião, tecnologia, arte, filosofia, etc. O conhecimento só é possível para humanos. Por outro lado, os animais desenvolvem mecanismos de aprendizagem por meio da experiência prática e da repetição da experiência. Mas o conhecimento complexo, eficaz e racional só pode ser aprendido por nós. Isso porque o conhecimento bem estruturado que desenvolvemos só pode ser explicado por meio da linguagem e de nosso mecanismo racional, organizado, codificado e decodificado. É um dos tipos de conhecimento humano mais abrangentes porque se baseia na experiência privada e social e é compartilhado por meio da troca de experiências e de relações hereditárias. Tipos de conhecimento. A intuição é constituída por um tipo de comportamento mental, ou seja, através desse comportamento, o conhecimento é obtido diretamente para o objeto, portanto, é um método direto. Em contrapartida, existe o método discursivo, que adquire conhecimento formulando uma série de argumentos que serão aprimorados até atingirem a realidade completa do objeto, ou melhor, um conceito. Em suma, é um método indireto por meio do qual o conhecimento intermediário pode ser realizado. Intuição. A intuição empírica é a percepção baseada na experiência. A intuição inventiva, quando pessoas inteligentes, artistas ou inventores encontram soluções repentinas, como hipóteses frutíferas ou inspirações inovadoras. É isso que eles têm em comum. A intuição intelectual, quando tenta captar a essência do objeto diretamente sem evidências. Discursiva. Para compreender a realidade, a razão vai além da informação concreta e direta obtida pela intuição, mais organizada com conceitos ou ideias gerais. Esses conceitos e ideias são expressos corretamente por meio da cadeia de julgamentos e raciocínios que é resultado em demonstrações e conclusões. Portanto, ao contrário da intuição, o conhecimento do discurso requer palavras e linguagem. Ao se afastar da vida, a razão enriquece o conhecimento por meio de conceitos abstratos, que permitem a interpretação e a crítica da realidade. No entanto, como alguns filósofos enfatizam, embora essa distância traga benefícios, ela também pode representar a pobreza em nossa expectativa intuitiva do mundo e de nós mesmos. Portanto, o conhecimento é produzido pela relação contínua entre intuição e razão, experiência e teoria concreta abstrata. A verdade. Do ponto de vista do senso comum e da filosofia, o conceito tradicional de verdade contradiz o objetivo da filosofia, que é encontrar algo oculto sobre o superficial, para que a verdade seja relativa e temporária. Em outras palavras, a verdade reflete a essência das coisas. O problema é encontrar a essência das coisas e obter uma certeza indiscutível sobre as coisas, o que produzirá atitudes dogmáticas. O maior problema é que a verdade é afetada por muitos fatores e não tem um significado único, nem a estética é certa. A verdade depende da experiência, expressando pensamentos obtidos por meio do sentimento, da percepção e da memória, e, portanto, empirista. Ao julgar a racionalidade da informação, a relação entre a verdade racional e a verdade factual pode permitir que as pessoas entendam a realidade, a forma como as informações são processadas e as decisões são tomadas, principalmente considerando os critérios de resolução de problemas. Acaba sendo afetada por três tendências, que envolvem a forma de entender e encarar a verdade. Dogmatismo. Com base no racionalismo de Descartes, ele apontou que o conhecimento adquirido é seguro e universal, até mesmo inato, proporcionando certeza absoluta para a tomada de decisão.
Dogmatismo do senso comum é aquele que está certo de ser o portador da verdade e tenta impô-lo aos outros sem recorrer ao diálogo. Nesse caso, a pessoa se abstém de questionar a validade e os fundamentos de seu conhecimento e, consequentemente, toma como verdade coisas pelas quais não admite ser questionada, seja por ignorância ou intransigência. Aqui podemos incluir desde aquelas crenças inofensíveis, como beber leite com manga faz mal, até preconceitos de classe e raciais que interferem no bem-estar e na igualdade social. Dogmatismo filosófico refere-se aos filósofos que acreditam ser possível alcançar a verdade absoluta. Ceticismo. Ao contrário do dogmatismo da origem do empirismo, ele aponta que o verdadeiro conhecimento é fornecido pelos sentidos e pela experiência. Por isso, é possível estabelecer uma verdade definitiva. Portanto, toda decisão é temporária e será constantemente ajustada. A atitude filosófica originou-se da crítica kantiana, defendendo a visão de que todos têm uma verdade, um ponto de vista. Para esses pontos de vista, eles só podem tomar decisões conjuntas e analisar diferentes ângulos e opiniões. Teoria sobre a verdade. O conceito de verdade frequentemente aparece em nossas reflexões sobre palavras, pensamentos e ações. Em princípio, a verdade é o verdadeiro propósito da pesquisa científica. Uma teoria clara da verdade é essencial, porque essa questão parece ser muito mais complicada do que a ideia corresponde. No entanto, descobrir a verdade pode estar fora do nosso alcance. Observa-se na história Observa-se que a história do pensamento humano é uma busca constante da verdade. Cada pensador tem o seu lugar no mundo e a situação histórica, o que lhe permite apresentar o seu próprio conceito de verdade. Portanto, todos têm suas próprias opiniões e crenças. Todos nós temos um conceito de verdade, independente da forma, e ainda é a nossa verdade. Amanda fez a pesquisa, mas não apresentou o trabalho.